Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esse é o texto base de toda a série. Então vocês vão ver ele bastante por aqui. E isso é muito bom para que ele fique cravado no teu coração. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Primeiro feche os seus olhos, Senhor Jesus. Eu oro para que nesse momento, Pai, o Senhor venha acessar todas as distrações da nossa cabeça, da nossa mente, Senhor. Do meu coração, da minha mente, Senhor. Que eu possa comunicar a Tua palavra aos meus irmãos e somente a Tua palavra, Senhor. Pai, abençoa cada pessoa que está aqui, que o Senhor encontre solos férteis aqui, onde a palavra venha cair e venha encontrar, Senhor, um lugar onde ela possa frutificar, Senhor. Deus, abençoa cada mente, cada coração aqui, tira todo o cansaço, todo sono, Jesus, tudo aquilo que esteja distraindo, Senhor, esse ambiente, e que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e venha ministrar aos nossos corações a Tua palavra que transforma, que é vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, andemos em direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido pela maioria das pessoas que frequentam a igreja, para quem vai à igreja. Todo mundo já ouviu falar desse texto. Mas vocês já pararam para pensar o que realmente é o fruto? O que realmente é o fruto do Espírito? Eu parei para pensar essa semana mais a fundo, apesar de conhecer bem esse texto, mas eu parei para refletir. E eu encontrei uma definição muito legal a respeito do fruto, que ele diz que o fruto nada mais é que o caráter de Jesus que o Espírito Santo coloca em nós. O caráter de Jesus que o Espírito Santo coloca em nós. E ele serve para que quando as pessoas entrem em contato conosco, elas não sintam o nosso gosto, mas elas sintam o gosto de Jesus. Para que quando elas provem de nós, elas sintam a essência e o aroma de Jesus, o gosto de Jesus e não o nosso gosto. E é para isso que serve o fruto, para que você exale por aí a essência e o aroma de Jesus, o sabor de Jesus e não o teu. E a partir do momento que eu sei que o fruto é o caráter de Jesus, que o Espírito Santo coloca em mim, então eu vou buscá-lo, eu vou correr atrás dele. Essa é o caminho mais correto a se pensar. Tá, eu sei que é o caráter de Jesus, que o Espírito Santo coloca em mim, então eu quero isso, eu vou atrás disso. Porém, não há nada que nós possamos fazer para que não são os nossos esforços que geram o fruto do Espírito em nós. Nós não podemos comprar o fruto do Espírito. Nós não temos esse poder de gerar o fruto do Espírito em mim, porque ele é algo divino, é a natureza celestial compartilhada comigo e com você. Esse é o fruto do Espírito, não é pelos nossos esforços. A ciência, ela tenta a todo tempo criar uma fruta artificial, sintética. Até eu vi um vídeo no Instagram, que lá nos Estados Unidos, foi o Jairês que me mandou, que o laboratório lá começou a criar frutas em laboratório. E eles começaram a vender essas frutas, e as pessoas começaram a comprar, e elas gravavam os vídeos, e era bizarro, assim. A pessoa comprou uma melancia, e a melancia era tipo uma borracha, assim. Era elástico, não era verdadeiro, não era um fruto de verdade. E o fruto do Espírito é um resultado orgânico da natureza.
O fruto do Espírito não é algo que nós podemos fazer com a força do nosso próprio braço. Tá, mas então eu não faço nada? Então eu fico aqui de braços cruzados esperando que o Espírito gere isso em mim? Não, irmãos. O próprio versículo 25, ele nos dá a resposta. Olha lá comigo. Versículo 25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, andemos em direção do Espírito. É isso que você vai fazer. Você vai continuar andando no Espírito, seguindo em direção do Espírito. Você vai continuar amando a presença do Senhor, a presença que habita em você. E a partir do momento que o Espírito Santo entra na sua vida e você se torna a habitação dele, você passa a ter hábitos do Espírito. A partir do momento que você se torna uma habitação do Espírito Santo, você passa a ter hábitos do Espírito. Conseguem entender, irmãos? Amém? Vocês estão entendendo? Então, os nossos esforços não devem ser, por exemplo, eu não devo me esforçar para ser uma pacificadora, mas eu devo me esforçar para que o Espírito Santo atue em mim e a partir disso eu serei uma pacificadora. Por exemplo, a Gabi e o Lipe, vou usar eles como exemplo. Eles tiveram uma discussão lá no casamento deles, um desentendimento. E daí a Gabi, eu preciso ser paciente, eu preciso ser mansa, eu preciso ter domínio próprio. Você não vai conseguir. Você pode até conseguir no momento ali, mas vai acontecer essa situação de novo e você vai se irar de novo e você vai pecar de novo. Porque não é pelos nossos esforços, é algo que o Espírito gera em nós. O fruto é um resultado orgânico daqueles que andam no Espírito. Esse é o fruto do Espírito. Não é pelos nossos esforços, não é sobre uma regra moral de bom comportamento, mas é uma virtude. Regra nós só obedecemos, virtude é só se ele formar em nós. Então, que nós tenhamos esse entendimento a respeito do fruto do Espírito, para que então nós possamos entrar aqui em duas características do fruto do Espírito que nós iremos falar hoje, que são a paz e a alegria. A paz e a alegria. Frutos, características do fruto que são extremamente importantes. O que o mundo hoje mais busca não é paz e alegria. Não é paz e alegria. As pessoas correm atrás de paz e alegria. Paz e alegria. E o que é paz para você? O que é paz para você, irmão? Pare e pense um pouquinho. Você acha que você tem paz no seu coração? Você acha que é uma pessoa que tem paz? E qual é o significado de paz para você? Você já pensou sobre isso? E o que é paz para Deus? O que é paz para Deus? A paz, irmãos, ela não é o sentimento e ela não é a ausência de conflitos. Isso precisa estar muito claro em nós. A paz, ela não é o sentimento e ela não é a ausência de conflitos. Olha essa definição muito interessante a respeito da paz. A paz, no seu sentido literal, é o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo. Shalom, que é paz em hebraico, significa, de acordo com o Dicionário Internacional do Antigo Testamento, significa terminar algo, estado de integridade e unidade, participar de um relacionamento restaurado. Alguns já pegaram, né? Paz é participar de um relacionamento restaurado. Paz para Deus é estar completo, suprido e satisfeito. O homem, ele estava completo no jardim. O homem estava satisfeito. O homem, ele foi criado para a paz. E a partir do momento que Adão peca, nós nos separamos de Deus e nos tornamos inimigos de Deus.
e nós passamos a não ter mais paz com Deus. E a partir desse momento da história, vocês conhecem, os sacerdotes precisavam fazer sacrifícios com animais. As pessoas traziam novilhos, cordeiros, para que esses animais fossem sacrificados. E a partir do sacerdote, daquele sacrifício, daquele ritual ali, nós tínhamos novamente paz com Deus. Porém, Jesus vem à terra. Jesus vem a essa terra. E ele já vem com uma missão e um propósito estabelecidos desde o momento que Adão peca. E Deus, irmãos, ele nos ama tanto que o maior desejo de Deus sempre foi ter paz conosco. Sempre foi que nós nos relacionássemos com ele. E a partir do momento que Jesus vem à terra com essa missão, e ele se entrega no nosso lugar por nós pecadores, que não merecíamos o seu perdão. E a partir do momento que ele se entrega naquela cruz do Calvário, tem o seu sangue vertido, ele restaura novamente, e nós passamos, ele estabelece novamente a paz com Deus. Por meio do seu sangue vertido naquela cruz, nós temos novamente paz com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? E então o nosso espírito que estava desligado, o véu que cobria o relacionamento e precisava de uma terceira pessoa para fazer entrar em nosso favor, para essa reconciliação, por meio de Jesus Cristo, ele é restaurado. Ele é restaurado e nós temos novamente paz com Deus. Paz com Deus. E Cristo, ele restaurou o relacionamento vertical, para que então nós tenhamos paz no nosso relacionamento horizontal. Vocês conseguem compreender, irmãos, isso que eu estou falando? Vocês estão me olhando com olhinhos assim, tipo... Cristo restaurou o relacionamento vertical para que então nós venhamos restaurar o nosso relacionamento horizontal. Sermão do Monte, irmão. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Deus tem paz para nos dar, mas Cristo se entregou para que você possa caminhar com o Deus da paz. Deus, ele não somente tem paz para nos dar, mas Deus é a própria paz. E Cristo restaurou esse relacionamento para que nós pudéssemos novamente caminhar com o Deus que é a paz. E eu te pergunto, irmãos, diante de tudo isso que nós falamos aqui agora, você se considera uma pessoa pacificadora? Quem você é lá no teu trabalho? Quem você é lá na tua casa? Você é aquele que acalma, aquele que está no meio do caos e você consegue trazer paz? Ou você é aquele que está no meio da treta o tempo todo? Aquele que briga, aquele que fofoca, aquele que faz contenda onde está? Eu quero que você pense quem você é, irmãos. Você é um pacificador? Você é aquele que carrega a verdadeira paz de Cristo? A paz de Deus? No livro Liturgia do Ordinário, a autora, ela fala, e essa passagem me pegou bastante. Ela conta uma história dela e ela fala que na igreja onde ela congregava, ela conseguia ser muito pacificadora. Ela era muito pacificadora com todos os irmãos. Ela era o alecrim dourado da igreja. Ela era calma, ela era paciente, ela era amável e gentil com todo mundo. E então um dia o Espírito Santo ministrou no coração dela: você é uma pacifista que grita com o seu marido. Quem
somos nós. Você é uma pacifista ou um pacifista aqui na igreja? E lá na tua casa? Com o teu marido, com os teus filhos? Você é um pacifista que grita com os teus filhos? Você é um pacifista que grita com a tua esposa, com o teu marido? É muito fácil sermos os alecrins dourados aqui na igreja. Mas quem é você lá na tua casa? Quem é você amanhã, segunda-feira? Quem é você amanhã no teu trabalho? Aquela frase, você é uma pacifista que grita com o seu marido, me pegou demais. Me pegou demais, irmãos. E isso nós temos que refletir, sair daqui com isso no coração. Quem nós temos sido? Quem nós temos sido diante do Senhor? Para as pessoas que nós amamos, porque elas verdadeiramente nos conhecem, as pessoas que convivem com nós. É muito, muito bom, muito fácil ser pacifista no meio da multidão, carregar a paz no meio da multidão. Mas quem você é quando ninguém está te vendo? Quando só o Senhor está te vendo? Você tem a característica do fruto da paz? Você tem a paz? Que nós possamos refletir a respeito disso, irmãos. Jesus disse, a minha paz vos dou, e não é a paz que o mundo pode dar. Enquanto as pessoas buscam uma paz sem encontrar a graça, é uma paz mentirosa. Mas para nós que já fomos encontrados pela graça, nós temos a verdadeira paz. Você compreende, irmão, que você carrega a verdadeira paz dentro de você? E essa paz é uma paz que independe das circunstâncias da vida. Independe dos problemas que você está passando, das dificuldades. É uma paz que excede todo entendimento. E é por isso, irmãos, que em meio às tribulações, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente, o vosso coração em Cristo Jesus. É uma paz que o mundo não entende. É uma paz que a tua vida pode estar destruída. Você pode estar passando por um caos. Você pode estar desesperado, mas você tem uma paz aqui dentro. Você tem uma paz aqui dentro que o mundo não pode roubar, que o mundo não conhece. É uma paz que excede todo entendimento humano. E é a paz com Deus. É a verdadeira paz, irmãos. Não adianta nós buscarmos paz em diversas coisas, em diversos lugares. Existe uma verdadeira paz, que essa paz só vem de Deus. E ela é gerada pelo Espírito. Ela é gerada pelo Espírito. Amém, irmãos? Amém? Glórias a ti, Jesus. Outra característica, irmãos, muito importante também, é a alegria. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Irmãos, até a musiquinha, irmãos, a musiquinha. Sabe que a verdadeira paz, a verdadeira alegria só tem aqueles que conhecem a Jesus. Só tem aqueles que conhecem a Jesus. Não tem como nós termos paz e alegria se nós não estivermos em Jesus, se nós não estivermos com Ele. O fruto, irmãos, é imagina a mimosa que o Davi falou domingo passado. Para o Juarez, bergamota. Ele fica indignado que a gente chama mimosa. Ele fala que mimosa é uma vaca. Ele fala que é nome de vaca. E ele está tentando ensinar a Liz que é bergamota. Mas imagine uma mimosa, bem paranaense. O fruto é uma mimosa. E cada gominho desse fruto é uma característica das 9 características do Espírito, do fruto do Espírito. E não tem, irmãos,
como nós termos um e não termos o outro. Porque elas estão totalmente interligadas entre elas. Elas fazem parte do mesmo fruto. Então é impossível você ter um e não ter o outro. Porque o fruto é um só, dividido em gominhos da mimosa. Conseguem visualizar isso? Então é muito difícil nós termos um fruto e não termos o outro. Então agora que nós temos a paz com Deus, nós também somos alegres. Nós temos paz com Deus e também nós somos alegres. Em Gálatas 4,19 diz que Cristo está sendo desenvolvido em nós. E agora que nós temos paz, nós também somos alegres. Irmã, Deus é um Deus alegre. Eu não consigo imaginar um Deus carrancudo. Um Deus triste. Um Deus que está lá no canto chorando. Um Deus bravo, um Deus irado. Eu não consigo imaginar, porque o nosso Deus é um Deus de celebração. É um Deus alegre. Abra comigo em Salmo 16 e versículo 11. Salmo 16 e versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Irmãos, a alegria é completa diante dele. Na presença dele, há plenitude de alegria. O nosso Deus é um Deus alegre, um Deus de celebração. No céu, irmãos, é uma bagunça boa. É barulho, irmãos. O céu é barulhento. O céu tem movimentação o tempo todo. O céu não é um lugar quietinho. O nosso Deus é um Deus alegre, um Deus de celebração. Um Deus que gosta de trovões. Um Deus que gosta de fogo. Um Deus que gosta de louvor e adoração 24 horas. O nosso Deus é um Deus alegre. E da onde nós tiramos essa alegria, irmãos? Da presença dele. Observando como o nosso Pai é e querendo ser como ele é. Nós tiramos essa alegria da presença dele, porque na presença dele há plenitude de alegria. E um ótimo exemplo para a gente pensar é Jesus. Aonde foi o primeiro milagre de Jesus, irmãos? Foi num casamento em Caná, onde ele transformou água em vinho. E Jesus era festeiro, irmãos. Jesus gostava de festa. Quem assistiu The Chosen e viu esse capítulo, ele estava no casamento. E Jesus, ele gostava de estar com pessoas. Jesus, ele gostava de estar em ambientes de pessoas, com pessoas. Jesus, ele era alegre, ele era feliz. E, irmãos, o casamento, naquela época, não é como é hoje. Hoje as pessoas nem estão mais fazendo festa. Se a gente parar para pensar, ninguém mais quer nem fazer festa. Ou se faz, é uma festa ali durante a noite e fechou. O casamento, irmãos, naquela época eram 7 dias de festa. 7 dias de festa. O nosso Jesus era um Jesus festeiro. Era um Jesus alegre, um Jesus feliz. Um Jesus que celebrava com pessoas. Não era um Jesus triste, um Jesus apagado, era um Jesus feliz. Você consegue imaginar isso? O nosso Jesus era um Jesus festeiro, um Jesus que gostava de festa e que gosta até hoje. Amém, irmãos? E você, irmão, é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa que agradece mais ou que reclama mais? É uma pessoa que murmura mais ou uma pessoa que agradece mais? Como é, irmãos, a sua rotina? Você é uma pessoa que dá risada? Você é uma pessoa que sorri? Você é uma pessoa que celebra as pequenas vitórias?
as pequenas conquistas do dia a dia, você ainda consegue celebrar isso? Você ainda consegue se alegrar? Quando foi a última vez que você deu uma gargalhada, daquelas que dói a barriga e que você fica se contorcendo sem ar? Sabe? Aquela gargalhada que dói, que você quer parar e não consegue. Quando foi a última vez que você deu essa gargalhada, irmão? Esse tipo de alegria é muito bom. É uma alegria gostosa que faz parte da vida. Mas existe uma alegria maior. Existe uma alegria ainda maior. E essa é gerada pelo Espírito. E essa é gerada pelo Espírito. E nós vamos ver um pouquinho mais a respeito dela. Abra comigo em João. Nós lemos, o Davi leu esse texto domingo passado e nós vamos ler de novo. João capítulo 15. João capítulo 15. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Irmão, o cristão que está conectado com Jesus irá produzir o fruto naturalmente. O cristão que está conectado com a videira irá produzir fruto naturalmente. Olha ali no versículo 9 agora. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria será transbordante. Transbordante, irmãos. E é dessa forma que nós alcançamos a verdadeira alegria. É estando conectado na videira, que é Jesus. É estando nele. É muito simples, irmãos. Jesus simplifica para nós. Obedeçam e permanecerão em mim. Assim, a alegria de vocês será completa. Parece simples, não é? Obedeçam e permanecerão em mim. E assim, a alegria de vocês será transbordante. Ele em nós, a palavra de Deus sendo vida. Nós nele significa obediência, irmãos. E esse é o combo perfeito para a verdadeira alegria. Esse é o combo perfeito para a verdadeira alegria. Abra comigo em Salmo 51, 12. Salmo 51, 12. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Aqui, irmãos, Davi, ele estava pedindo para que o Senhor restaurasse nele a alegria da salvação.
e que o Senhor gerasse nele um coração disposto a obedecer, que é o combo perfeito para a alegria que nós acabamos de ler. E talvez hoje também essa seja a nossa oração. Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação, a verdadeira alegria, e dá-me um coração disposto a te obedecer. Talvez a gente precise sair daqui hoje fazendo essa oração, como Davi fez. Senhor, me dá um coração disposto a te obedecer. Disposto a te obedecer, Senhor. Restaura em mim a verdadeira alegria. E assim, irmãos, nós teremos alegria em meio às tribulações. Abra comigo em Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Vai lá em Mateus, daí vai para Malaquias, vai voltando para trás, você já vai chegar em Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Eu vi um pastor, não tem nada a ver com a pregação. Eu vi um pastor dizendo bem assim: meninas, se você quer saber se um homem é bom para casar, observe se ele acha o livro de Abacuque rápido. Só os irmãos aqui, ó. Brincadeira, irmãos. Mas, ó, fica a dica. Achou, Abrael? Rápido? Olha aí, ó. Viu? Abrael achou o Abacuque muito rápido, irmãos. Ai, gente. Mas, ó, realmente, meninas, antes de tudo, observem se o rapaz tem o fruto do Espírito. Verdadeiramente, ele vai ser um cristão se ele tiver o fruto do Espírito. E com certeza você vai casar com um homem e uma mulher de Deus. Observe se a pessoa tem o fruto do Espírito. Mas também veja se ela acha Abacuque rápido. Brincadeira, irmão. Abacuque 3,17. Eu amo esse texto, irmãos. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Irmãos, existe uma alegria eterna. Existe uma alegria que independe das circunstâncias desse mundo. Existe uma alegria, irmãos, que não há como explicar. Não há como explicar. Pode te faltar tudo, mas você estará alegre. Pode te faltar tudo, mas você estará alegre, porque nada se compara com aquilo que nós já recebemos do Senhor. Nada se compara com o que nós já recebemos do Senhor. Nós podemos ficar tristes, mas nós somos alegres. Nós podemos ficar tristes, mas nós somos alegres. E é uma alegria que o mundo não pode dar e nem pode nos roubar. É uma alegria que transcende o momento da carne. É uma alegria que não há explicação. Que o mundo pode estar desabando, pode estar te faltando tudo. Você pode estar passando por um momento muito difícil da sua vida. Mas você tem uma alegria dentro de você que nada e nem ninguém consegue explicar. É uma alegria de alguém que serve um Deus superior. É uma alegria de alguém que entendeu as coisas eternas. É uma alegria de alguém que serve um Deus superior. Irmãos, abra comigo em Filipenses 4:4. Filipenses 4:4.
O pessoal do GP já está bem craque nas cartas de Paulo. Filipenses 4:4. Paulo escreve essa carta aos irmãos de Filipos. E quando ele escreve essa carta, irmãos, ele estava preso. Paulo estava preso numa cadeia, mais ou menos uns 4 anos que Paulo ficou preso. E ele escreve isso, 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Paulo estava preso, irmãos, mas ele havia encontrado uma alegria inesgotável. Uma alegria que independe das circunstâncias, irmãos. Independe do que ele estava passando, do que ele estava sentindo. E ainda ele fala, alegrem-se. Alegrem-se sempre. Será que nós, nas condições de que Paulo estava, preso numa cadeia, passando diversas aflições, nós conseguiríamos escrever isso? Alegrem-se. Alegrem-se. Você conseguiria estar alegre, irmão? Das condições que Paulo estava? Vai um pouquinho adiante ali no versículo 11. Versículo 11. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. E ele ainda fala, irmãos, no 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha o que esse homem escreve, irmãos. Que alegria é essa que ele encontrou? Que alegria é essa que Paulo tinha? Que preso ele consegue falar para os outros se alegrarem. Que ele passa todo tipo de necessidade e ele ainda fala que pode todas as coisas naquele que o fortalece. Irmãos, a gente reclama de tudo, a gente reclama de qualquer coisa. A gente reclama do frio, a gente reclama do calor, a gente reclama do nosso trabalho. A gente reclama de tudo, irmãos, de absolutamente tudo. E quando você fica murmurando e se queixando e reclamando, é como se você estivesse dizendo para Deus que Ele não faz nada direito. É como se você estivesse falando, Deus, você não sabe fazer nada direito. E a nossa vida é assim, reclamando e se queixando e murmurando. Isso entristece demais o coração de Deus, irmãos. E Paulo, nessa situação, ele encontra a verdadeira alegria. Ele tem dentro dele a verdadeira alegria. E eu sei, irmãos, que não é fácil. Talvez você está aqui me ouvindo nesse momento. E você está passando por um momento muito difícil da sua vida. Ou você tem depressão. E você deve estar pensando, mas Manu, eu não consigo sentir essa alegria que você está falando. Porque eu tenho uma doença que não me permite viver isso. Irmãos, depressão é uma coisa séria, é uma doença séria. Mas você acredita que o Senhor pode te curar? Você acredita que o Deus do impossível, aquele que levou, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas, irmãos, não existe exceção. Todas, incluindo a depressão. E você pode estar aqui depressivo e você pode dormir e acordar amanhã curado. Você pode acordar amanhã curado dessa depressão. E eu quero te dizer, irmãos, que depressão é uma coisa séria. E o Senhor, Ele pode te curar, Ele pode fazer um milagre na tua vida. Mas Ele também pode usar a medicina. Ele deu sabedoria para os homens criarem tratamentos hoje em dia. E Ele pode usar a medicina também para te ajudar, para te curar. Busque ajuda. Mas eu quero que você entenda algo. Você está depressivo. Você não é depressivo. Você consegue entender isso? Você está triste. Você não é triste. A tua identidade é a alegria, irmãos. Você está triste, mas você é alegre. Você está passando por um momento da sua vida, uma fase da sua vida que em nome de Jesus irá passar.
E tudo bem você estar triste. Tem dias que nós não estamos bem. Tem dias que não é fácil, irmãos. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei qual é o momento difícil que você está lidando. Só você sabe. Mas isso vai passar. E a tua identidade, eu quero que você entenda. Você pode estar triste agora, mas você é alegre. Você pode estar depressivo agora, mas você não é depressivo. Você está depressivo. É um período da sua vida, irmãos. É apenas um período da sua vida que não te define. É a alegria do Senhor que te define. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que vem do Senhor é a nossa força. Jesus, ele chorou, irmãos. O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Jesus, ele foi humano e ele entende os nossos sentimentos. Jesus, ele teve empatia. Jesus, ele entende o que você sente. Ele sabe o que te deixa triste, ele conhece o teu coração. Mas lembre-se, a alegria que vem do Senhor é a nossa força. Nós podemos estar tristes, mas nós somos alegres. Nós podemos estar tristes, mas nós somos alegres. Amém, irmãos? Você consegue entender essa verdade? Que o Senhor, o Espírito Santo, ele venha nesse momento no teu coração trazer isso para você. Você pode... Eu sinto que tem pessoas aqui que estão passando por momentos muito difíceis, que estão com problemas sérios de saúde. E essa palavra não é em vão, irmãos. Essa palavra ela não vai voltar vazia. O Deus da alegria, ele pode restaurar todas as coisas. O Deus que é alegre, o Deus que é feliz, ele restaura todas as coisas. E você vai encontrar a verdadeira alegria. Apenas se esforce para que o Espírito atue em você e gere o fruto. Gere o fruto do Espírito e então você encontrará a verdadeira alegria. A alegria que vem do Senhor. A alegria que independe das circunstâncias desse mundo. A alegria que independe dos problemas que nós estamos passando. É uma alegria que é daqui de dentro. É uma alegria que não tem como explicar, irmãos. Abra comigo em Atos 5:41. Atos, capítulo 5, e versículo 41. Vamos ler no 40, irmãos. Atos 5, versículo 40. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus. E por fim os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Que alegria é essa, irmãos? Que alegria é essa que os caras estavam felizes por terem apanhado. Por terem apanhado pelo Evangelho. Por terem sido açoitados. Eles estavam felizes e alegres porque Deus considerou eles dignos de serem humilhados. Que alegria é essa, irmãos? Que alegria é essa que a gente não tem? A gente não tem essa alegria. Se você me dizer que você tem, você está sendo mentiroso. Eu não tenho. É uma alegria verdadeira, irmãos. É uma alegria que só Deus, que só o Espírito pode gerar em nós. É uma alegria superior. É uma alegria que eles encontraram. É uma alegria superior. É uma alegria que
Não tem como as pessoas naturais aqui desse mundo entenderem. Romanos 8,18 diz que as aflições desse mundo não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Você crê nisso? Você crê nisso, irmãos? As aflições desse mundo não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. É uma alegria e uma paz que não tem como explicar, mas você tem aqui dentro porque você conhece Jesus, porque você caminha com Ele, porque você está conectado na videira, porque você escolheu continuar andando no Espírito. Ai, Jesus. Que a gente consiga, Senhor, sair daqui entendendo isso. E querendo, Senhor, se esforçando para que o Espírito atue em nós. E esse fruto seja gerado nos nossos corações. E esse fruto seja gerado na nossa vida. Ai, Senhor, se coloque de pé, irmão. Nós vamos ler um último versículo. Vamos ler no telão junto. 2 Coríntios 6. Segunda Coríntios 6. Versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 6, e versículo 9. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada, mas no entanto temos tudo. No entanto, irmão, nós temos tudo. Não possuímos nada, mas no entanto nós temos tudo. O que é que esses caras entenderam, irmãos, que a gente não consegue entender? O que é que esses caras tinham? Que paz é essa? Que alegria é essa? Que a gente não tem, irmãos. A gente passa o dia reclamando. A gente se pesa para vir na igreja. A gente se pesa para vir no turno, para ir no GP, que é o básico do básico. Imagine quem dirá orar em casa ou ler a Bíblia. Olha o que esses caras entenderam, irmãos. Olha a paz e a alegria que eles têm. É uma alegria inabalável, uma alegria que ninguém pode roubar. Uma alegria que ninguém pode roubar. Que alegria é essa, irmão? Que paz é essa que Estevão teve ao ser apedrejado até a morte e ainda ficar olhando para o céu? Que paz é essa, irmãos? Que Estevão teve ao ser apedrejado. Que alegria é essa, irmão, que Paulo e os discípulos tinham ao serem açoitados, irmãos. Ao serem açoitados por causa do Evangelho, irmãos. Que alegria era essa, Senhor? Que alegria era essa, Senhor, que nós não conseguimos entender, não conseguimos alcançar. Venha gerar isso em nós, Deus. Que paz é aquela, irmãos, que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram quando foram jogados na fornalha? Que paz é essa? Que eles não estavam nem aí para nada.
Eles não se importavam com a sua própria vida. Eles não se importavam com o que eles sentiam. Mas eles tinham uma paz e uma alegria superior que ninguém consegue entender. Que a alegria é aquela que fez Paulo e Silas cantarem na prisão e as cadeias se abrirem. Você conseguiria cantar na prisão, irmãos? Você conseguiria louvar o nome do Senhor na prisão? Estando preso por causa do evangelho, sofrendo, passando necessidade, passando fome. É uma paz e uma alegria que esses homens encontraram e que nós precisamos buscar e que nós precisamos ter na nossa vida. Feche os seus olhos, irmão. Por um momento, pense e reflita. Nós não estamos aqui brincando de ser crente, irmãos. Nós estamos aqui por um propósito maior, um propósito eterno. A vida não é um oba-oba. Jesus, Ele morreu por mim e por você. Você tem dimensão disso.